Você tem que tomar cuidado com as falsas doutrinas que tentam corromper a sua fé, a fé cristã. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque hoje em dia, como no passado, muitas coisas tentam fazer como o fermento. Para que a gente usa o fermento? Para crescer a massa, para ficar bonito o bolo, o pão, ou não é verdade? O fermento, ele tem alguma vitamina? Ele traz benefício? Não, ele só serve para inchar e crescer. A mesma coisa a fé cristã. Você tem que tomar cuidado com aquilo que só incha, que é moda, e que não vai resolver nada na sua vida. Você tem que tomar cuidado. O segredo é você ter a fé pura. E quanto mais pura a sua fé, quanto mais puro você estiver absorvendo essa fé, melhor é para você. Você vai manter firme. Você vai manter forte. Quem está me compreendendo? Aí você entende as palavras do Senhor Jesus quando ele disse, abra sua Bíblia, por favor, por gentileza, em Mateus capítulo 16, versículo 6. E Jesus disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isto, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Lembra que eu falei semana passada de homem de pequena fé? Você que estava aqui, até que Pedro afundou na água, porque ele começou a olhar os ventos, e Jesus exortou ele, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? De novo Jesus falou aqui, homem de pequena fé, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e do saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardasse, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Olha para mim. Tem doutrinas diabólicas que se espalham rapidamente no meio cristão. Doutrinas essas que você tem que tomar cuidado. São pesos que muitos colocam que não vai resolver em nada na sua vida. Para quem não sabe, os fariseus eram uma facção judaica que exigia os cumprimentos rigorosos das leis orais dos antepassados. Já os saduceus reconheciam apenas o Torá. O que é Torá? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e não acredita na ressurreição. Eles não acreditavam, muito menos no Senhor Jesus. Então eles eram contra. Aquilo no passado era a moda do passado. E você tem que tomar cuidado com o que, entre aspas, é a moda de hoje. Dizem muito sobre a graça de Deus, é ou não é verdade? Uma vez salvo, salvo para sempre. Que tudo vem de uma maneira tão fácil para ti. Cuidado, é um tipo de fermento também. Nós somos salvos pela fé e através da graça. Sim, mas não quer dizer que eu fui salvo hoje, que eu estou garantido. Correto? Porque entenda, a minha salvação é diária. É dia após dia. Lembra que Jesus Cristo disse? Aquele que quiser seguir o Senhor Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. O que é negar a si mesmo? É dia após dia. Então são ondas, são doutrinas diabólicas. Lembre que o diabo, eu sempre disse isso, o diabo pega uma verdade e
coloca dentro dessa verdade uma mentira, para você pensar que aquela mentira é uma verdade. Então cuidado com essa onda que está hoje, pastores de youtubers, nem cuida de igreja, mas fica falando, e assim vai em muitos outros exemplos. Outra coisa que é legal que vocês aprendam também, aproveitando que vocês estão com a Bíblia aberta, não era só eles que Deus falou para a gente vigiar. No passado eram os fariseus e saduceus. Hoje tem uma gama de coisas. Inclusive tem coisas que é feita para dividir vocês. Posso dar outro exemplo? Olha o que Jesus falou em Marcos. Um livro para frente. Marcos capítulo 8, versículo 15, por favor. 8, versículo 15. Olha só o que Jesus falou, olha só. 8:15. Marcos capítulo 8, versículo 15. Olha só. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. Olha para mim, por favor. Hoje, tem doutrinas e ideologias políticas que por trás daquilo, olha aqui para mim, por favor, é diabólico. É diabólico. Porque só vem para tentar dividir os cristãos, para tentar dividir a igreja. Aí um fala que é de direita, outro fala que é de esquerda, outro fala que é centro. Tem coisa que você não pode deixar o fermento vir sobre você, na sua vida. Quem está me compreendendo? São coisas que não acrescentam nada, só divisão. Não é você que tem, não é nós cristãos que temos que nos moldar à sociedade. É a sociedade que tem que moldar o caráter que a gente tem mostrado de Jesus. Quem está me compreendendo? Então, você tem que olhar para si hoje e fazer essa pergunta: o que é que está sendo fermento na minha vida? Que eu preocupo, só que não traz nenhum benefício. Não traz nenhum benefício. Posso dar um exemplo? Fermento é igual espuma. Para que a espuma serve? Bom dia, tudo bem? Para que a espuma serve? Para nada. Só para dizer que ele tem algo. A mesma coisa é você. Você está buscando a sua salvação. Você está buscando ter uma vida correta com Deus. Toma cuidado. Porque tem coisas que surgem justamente para dividir você e tirar a sua comunhão com Deus. Cuidado. Tome cuidado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem assuntos que eu não tenho que me envolver. Só vai causar divisão. Então, na época, os saduceus, os fariseus, não queriam que Jesus falasse. Eles eram contra o Senhor Jesus e os discípulos. Por quê? Porque eles perderiam, entre aspas, o monopólio de antes que eles dominavam. E Herodes também. Herodes teve receio, por quê? Porque disseram que haveria um novo rei, o rei dos judeus, que era o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Então, todos tentaram dividir. O diabo quer dividir a sua fé. Você já pensou nisso? E o diabo não vem com uma coisa feia, ele vem com uma coisa bonita, uma coisa tão que não traz nenhum tipo de problema, mas que estraga tudo. Quem já preparou um prato de comida tão lindo? A comida estava linda. E quando você foi comer, tinha um fiozão assim de cabelo dentro do prato. Quem já passou por isso? Como é que você sentiu na hora? Tem gente que não tem... tira o fio de cabelo e come do mesmo jeito. Mas eu já vi pessoas que não comeu aquela comida. Por causa do fio de cabelo. Falou, a mesma coisa é a sua fé. O diabo vem com uma coisinha tão pequenininha, tão pequena, para tentar sujar toda a sua fé. Cuidado, vigia.
Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Por isso que a Bíblia fala para nos examinar a si próprio. Posso dar um exemplo aqui? Judas, ele foi tão enganado, que ele estava tão convicto que o que ele estava fazendo era certo, a ponto de trair Jesus. Para ele estava certo. Para Judas, ele estava tão enganado, que ele achou que estava tudo bem, mas não estava. Ele estava traindo quem? O Senhor Jesus. Olha como a pessoa chega ao alto engano. Cuidado! Cuidado! Então, o que é que está sendo fermento para a sua vida? Você tem que vigiar. O que você está vendo demais que está tirando o seu tempo precioso de buscar a Deus? Cuidado. Reveja. Nós estamos ensinando você a defender a sua fé. Lembre, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a gente vai agradar a Deus se não tiver o que nos conecta a Ele? O que faz a gente estar conectado com Deus, diga bem alto, é a fé. E essa fé manchada é o que mais o mal quer. E tem várias coisas. Na época, esse fermento eram as ideologias, as crenças. E tem muitas outras crenças hoje em dia. Muitas outras. Hoje o que não falta é coisas para colocar. Tem muito fermento, mas tem pouco trigo. Tem muito fermento, mas tem pouco trigo. Cuidado. Se alimente do verdadeiro trigo. Como que eu faço para me defender de tudo isso? Coloca a mão nos olhos. Diga, olhos em Jesus. Coloca a mão na cabeça assim. Pensamento na palavra. A palavra nunca engana. A palavra nunca engana. Se baseia em tudo na palavra. Inclusive o que eu estou falando para você aqui agora, por isso que a gente mostra na palavra. Veja, confira se está tudo certo, como eu estou mostrando para você na palavra. Às vezes o fermento que está crescendo dentro de você, sabe o que é? Aí vem várias outras coisas, vem mágoas, ressentimentos, divisões, tudo isso é diabólico, cuidado. E quando você começa a vigiar no fermento, você começa a entender o seguinte, espera aí, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Que são as coisas simples. Eu aprendi uma coisa, não queira inventar. Quando você quer inventar, você estraga tudo. Cadê as donas de casa? Cadê as mulheres também? Os homens também que já fez receita. Já fizeram uma receita? Alguma vez na vida já. Quando você quer inventar, dá errado a receita. É ou não é verdade? Quando você quer fazer, não, mas eu acho. A mesma coisa é a fé. Não queira inventar, faz as coisas simples. Vamos lá. O que é as armas do cristão? A base das colunas, a coluna de um cristão verdadeiro, quais são? De uma maneira tão simples. Vamos lá? Vou dar exemplo. Oração. Oração. Uma coisa tão simples, né? Qual é a oração mais forte? É que o bispo ou um pastor faz? Não, é a que você faz com Deus. É a que você abre o seu coração para Deus. Isso é trigo. É trigo. Você não está alimentando de coisas novas. Surgiu desde a década de 80, 70, aquela onda do cair no poder. A pessoa caía, começava a ficar assim. Deus não derruba ninguém. Isso é diabólico também. É uma coisa de fermento. Fermento. Mas o que te traz vida, o que te traz salvação, são as coisas simples. A base da fé, simples. Vamos lá. Primeira coisa, oração. Segundo, quando você medita onde? Na palavra. Ah, mas isso é antigo, pastor. Isso a gente já sabe. Sabe, mas não faz. É trigo. Isso aqui é o trigo, é o alimento verdadeiro. Quando você... Vou dar outro exemplo. Quando você foge do pecado,
Você está fugindo do pecado. Isso é simples? É. É só não inventar. A vida com Deus não é inventar, não é fazer do seu jeito. Faz as coisas simples da fé. Deus é muito simples, pessoal. O ser humano que complica as coisas. Então vamos lá. Meditar na palavra, usar a palavra. É uma coisa simples? Sim. Todo dia você tem ele acesso. É o pão verdadeiro, é o trigo. Outra coisa, posso dar exemplo de outras coisas também? Quando você está passando uma luta, você começa a louvar a Deus. Você começa a cantar ou falar nos seus pensamentos, ó, louvado seja o Senhor, aleluia. Isso é simples? Não tem nada de uau, mas é isso que agrada a Deus. Deus se agrada da simplicidade. E hoje, como no passado, o diabo quer trazer muita coisa que acaba anulando a sua fé. Faz as coisas simples de Deus, isso que agrada a Deus. Deus é simples. Diga, Deus é simples. Vigia com aquela coisa, ó, Deus está me revelando aqui agora. Deus é simples, Deus revela por onde? Pela palavra. Deus revela com o quê? Com a palavra. Ele é simples. Eu estou vendo aqui uma coisa, eu estou sentindo. Para com isso, isso é fermento. Fermento não vai te salvar. Eu estou todo errado, pastor, estou na vida errada, mas eu estou na graça. No final de tudo, Deus vai salvar todo mundo. Você está se enganando. É fermento, é mentira. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E lembre, o mundo muda todo dia. Muda ou não muda? Mas o tamanho da porta não mudou não. O caminho é estreito, a porta não é larga não. A porta larga te leva para o inferno. A porta estreita te leva para Deus. Quando eu oro pelos meus inimigos, por quem me faz mal? É a base da fé, é a base da palavra de Deus. Lembre disso, Deus é simples. Deus é simples. Isso que você faz todo dia, meditar, orar, você vir buscar a Deus, você está aqui hoje procurando meditar na palavra de Deus, isso são coisas simples, não é verdade? Mas agrada a Deus. Quando você é grato a Deus pelo ar que você respira. Vocês lembram da pandemia. Se você teve dificuldade de respirar, você sabe o que eu estou falando, que quer fazer isso aqui, ó. Respire fundo. Obrigado, Deus. Tal alimento, se agradece a Deus até pelo seu alimento. Obrigado, Deus, pelo alimento. Você sabe que tem gente que não pode nem sentir o gosto da comida? Não sente mais pelo tratamento que foi feito, para o tipo de doenças que vem? Obrigado, estou bem, eu estou firme. E quando termina o dia, você diz, obrigado, Deus, eu estive de pé, eu não caí. Fica de pé no seu lugar. Repete comigo, o maior testemunho que eu posso dar é chegar no final do dia e dizer, graças a Deus, estou com Deus, eu não caí. E eu vou fazer uma oração agora por você que permitiu entrar muitas coisas dentro de você. Você começou a achar que para chamar atenção para Deus é muitas coisas, os fermentos começou a te fazer muito mal. Eu vou fazer essa oração. E fermentos têm vários nomes, mas eu peço a você, cuidado. Deus é simples, o ser humano que quer complicar as coisas. Quem está me compreendendo? Então, essa hora da gente falar com Deus não é hora de você pedir pela sua família. Não é hora de você pedir a Deus
levantar foto, peça de roupa, isso não. É hora de você cuidar da sua salvação. E lembre, qual é a oração mais forte que tem? A que você faz com Deus. Não preocupa. Lembra que eu falei que Deus é simples? Não preocupa chegar para Ele e falar, ó Deus tremendo e poderoso, eu quero dizer ao Senhor. Não, fala direto a verdade. Eu sou um pecador, Deus me ajuda. Eu estou fraco, eu estou desanimado. Eu estou longe do Senhor, eu deixei os fermentos da atualidade entrar dentro de mim. Talvez você está aqui e tem dúvida até que Deus existe. Fala para Ele, ó meu Deus, eu tenho até dúvida que o Senhor existe, me ajuda. Eu estou sem fé. Essa oração tão simples é que agrada a Deus, que você mostra quem você é. Você não se esconde por trás de nada. Deus é simples. Guarda isso, Deus é simples.